Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Bruno Teixeira, sou docente do Centro Universitário Fibra e atualmente estou ministrando a disciplina de Cariologia e nesse primeiro momento irei ministrar a aula para vocês denominada de Cárie Dentária, Conceitos e Terminologia. Essa aula basicamente da disciplina de Cariologia é uma aula introdutória, no entanto que aí vai comentar muito conceito que nós iremos conversar bastante durante essa disciplina de cariologia, certo? Então, principalmente durante o curso, durante todas as atividades que nós iremos realizar, esses conceitos sempre virão e conforme a gente vai seguindo, né, com a disciplina, a gente vai aprofundando cada vez mais esses conceitos, beleza? Então, iniciando, né, a grande pergunta que a gente sempre tem: o que é a cárie dentária? Toda pessoa, assim, quando começa no curso de odontologia, ela já pensa: a cárie dentária, essa cavitação, essa estrutura que às vezes é um pouco enegrecida. Só que já na aula de hoje vocês já vão começar a perceber que nem sempre a cárie vai ter esse aspecto. Mas vamos lá, respondendo o que é a cárie dentária. A cárie dentária ela é considerada uma doença complexa. Primeiro ponto, poxa, a cárie pode ser considerada uma doença? Sim. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês porque ela pode ser considerada uma doença. E complexa por quê? Porque essa complexidade advém devido à quantidade de fatores que estão relacionados ao seu surgimento. E essa complexidade é o que gera essa doença especificamente ser tão peculiar a sua forma de tratamento. E como é que ela vai ser causada? Né? Ela basicamente vai ser causada pelo desequilíbrio no balanço entre o mineral que se encontra no dente e o fluido do biofilme. Então, quando eu tenho esse desequilíbrio entre essas duas porções, eu já começo a ter a cárie dentária. A partir daí, você já começa a perceber, poxa, então quer dizer que basta ter esse desequilíbrio aí, que eu já vou ter começar a ter esse aspecto. De uma forma geral, não é que você já vai começar a ter esse aspecto, mas você vai ter vários estágios que podem alcançar basicamente esse aspecto de cavitação. Para as pessoas que às vezes não estão tão acostumadas com esse termo, principalmente esse termo biofilme pode parecer estranho. Então, já adiantando, como é uma aula de conceito, o que é esse biofilme? Então, basicamente, o biofilme é o ecossistema microbiano que vai ficar aderido às nossas superfícies dentárias. Então, de uma forma geral, quando você observa o fluido do biofilme, então quer dizer, são todas as substâncias que são produzidas por essas bactérias que estão nas superfícies dos dentes. E basicamente, né, essas bactérias elas vão manter uma estabilidade dinâmica com a superfície do dente. A gente vai falar muito de interações químicas entre esse mineral do dente e esse biofilme dentário, como é que ele surge, quais são os tipos de bactérias, todas essas coisas. Só que até o momento, hoje, o que eu quero que vocês entendam é isso, é que agora, você sem cárie, tudo normal, esse fluido bacteriano com o mineral do dente está em uma estabilidade. E para você não ter a doença cárie, você precisa manter essa estabilidade, ok? Então, continuando, o que acontece, né? Quando você tem a doença cárie, de uma forma geral, todas as pessoas têm um microecossistema bacteriano. Bruno, como assim microecossistema? É um conjunto de bactérias que estão formando aquele biofilme dental, que estão na cavidade oral. Esse microecossistema, esse biofilme, de uma forma geral, ele produz ácido por meio da metabolização de nutrientes. Entendam, até esse momento aqui, tudo é fisiológico. Então, as bactérias que estão produzindo, que estão na superfície dentária, elas vão produzir ácido de uma forma geral todos os dias. E esse ácido, né, ele advém por meio da metabolização dos nutrientes, basicamente da nossa comida. Continuando, como eu estou produzindo ácido, o que provavelmente vai acontecer? Baixar o pH, vai acontecer uma queda do pH. E aí, Bruno, o que é que essa queda do pH vai gerar?
Essa queda do pH vai gerar a desmineralização do tecido dentário. A partir disso, a partir dessa desmineralização do tecido dentário, essa desmineralização, por favor, olha o que eu estou escrevendo, pode gerar a formação da lesão de cárie. Então entendam, o que vai ser fisiológico, o que acontece com uma pessoa que está sem cárie. Já adiantando alguns conceitos. Eu tenho biofilme dental, todas as pessoas possuem. Todas essas bactérias, elas produzem ácido. Esse ácido baixa o pH e desmineraliza meu dente. Então aí acontece um processo de desmineralização do tecido dentário todas as vezes que eu me alimento. Só que o que acontece? O que é esse equilíbrio, né, que a gente tem aí no conceito da doença cárie? É que essa desmineralização ela precisa ser seguida por uma remineralização. Se ela for seguida por uma remineralização, você não tem cárie. Sacaram? É por isso que eu estou escrevendo pode gerar cárie. No entanto, se essa desmineralização ela for seguida por uma remineralização baixa, aí sim você vai ter a lesão de cárie. Deu para sacar de início como é que está surgindo, como é que vai surgir essa lesão de cárie? Basicamente, eu preciso ter biofilme e preciso ter lá o mineral do dente. São as duas estruturas, são os dois componentes principais. E esses dois componentes principais, eles estão em equilíbrio, em um processo que constantemente, toda vez que eu me alimento, eu vou desmineralizar meu dente, mas após alguns processos que a gente vai ver ao longo do nosso conteúdo de cariologia, vão remineralizar esse dente. E aí fica em equilíbrio. Quando o processo de desmineralização ele aumenta demais, isso daqui vai gerar a lesão de cárie. Beleza? Vamos continuar e vamos tentar aplicar esses conceitos de outras formas. Então, o processo de desmineralização que ocorre na superfície dentária, na presença dos carboidratos fermentáveis, ou seja, carboidratos presentes na nossa alimentação, é um processo fisiológico. Porque eu preciso me alimentar, gente. E toda vez que eu me alimento tem carboidrato. E esse carboidrato, junto com aquela biofilme dental que está na superfície dentária, vai gerar um processo de desmineralização, um processo fisiológico. Essa atividade metabólica das bactérias do biofilme, decorrente da disponibilidade de nutrientes, vai causar constante flutuação do pH. Já adiantando o conteúdo, né? De uma forma geral, o pH da nossa saliva é um pH ali que beira o neutro, certo? Ali aproximadamente próximo do neutro, próximo de 7. Toda vez que eu me alimento, essas bactérias começam a produzir ácidos a partir da fermentação dos carboidratos, isso vai gerar uma queda do pH. Só que aí eu tenho processos próprios que fazem esse pH aumentar. E aí ele fica sempre nessa flutuação. Baixa quando eu me alimento, parei de me alimentar, ele tenta retornar para o pH neutro. E aí fica nessa questão de baixa e sobe. Não vou nem falar subir, eu sempre vou utilizar a palavra retorna. Então ele vai baixar e vai retornar, baixar e retornar. E a partir disso vai ficar uma flutuação constante. Pensem como se fosse uma balança, em que de um lado eu vou ter a perda mineral e vou ter de um outro lado o ganho mineral. Isso, né, essa perda de mineral que eu tenho toda vez que eu me alimento, sempre vai gerar uma desmineralização. Toda vez que eu me alimento e eu preciso que o meu pH retorne ao normal devido a outros processos que eu vou falar para vocês mais para frente, tenham calma, mas de uma forma geral vou adiantando. São processos que estão na nossa saliva. Já aí você já pensa, opa, nossa saliva é protetora contra a cárie. Sim, certo? Esses processos vão gerar o retorno
retorno do pH e vai gerar um ganho mineral. Vamos dizer assim, como nós chamamos, uma remineralização. Então, para que eu não tenha cárie, a balança precisa estar do jeito como está apresentando no slide, igual. O tanto que eu perco, o tanto de perda que vai acontecer de mineral, também vai ser o que eu vou ter que ganhar de mineral. É o processo que daqui a pouquinho a gente vai chamar de processo de desre. É o processo de desremineralização dos tecidos dentários. Sempre, 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 quando a gente se alimenta, esse processo acontece, beleza? Então, me alimentei, chegou carboidrato no biofilme dentário, as bactérias entram em atividade metabólica, fermentam os carboidratos e a partir disso eu tenho baixa do pH. Essa baixa do pH vai gerar perda mineral. Beleza. Terminou minha alimentação. Mecanismos próprios da minha cavidade oral, por exemplo, a saliva, vai gerar o retorno do pH. Esse retorno do pH vai proporcionar um ganho de mineral novamente, que é o ideal a gente chamar de processo de remineralização. O que eu perdi, eu estou ganhando de novo. Lembre-se, esse processo que é o famigerado processo desre. Então lembre-se, perda de mineral sempre quando o pH diminui e ganho de mineral toda vez que o pH retorna ao seu estado natural, beleza? Então, como surge a cárie? Então, de uma forma geral, principalmente naqueles pacientes que aumentam o consumo de carboidratos fermentáveis. Então, por que a gente sempre fala, tem que parar de comer doce, essas coisas? Cara, mas é principalmente os carboidratos que possuem a capacidade de fermentação. A gente vai ter aula sobre isso, não se preocupem. Vamos primeiro ficar nos açúcares mesmo, vamos ter mais ou menos especialmente nisso. Agora entendam. Eu não falei para vocês que toda vez que você se alimenta, você tem uma queda do pH e tem uma desmineralização? E que depois mecanismos, a minha saliva faz o processo retornar? Sim, Bruno, exatamente. Ótimo. Então fica nesse desbalanço, nesse vai e volta do pH direto. Sim, Bruno, perfeito. O que acontece então se eu me alimentar possivelmente, por exemplo, 3 vezes por semana e eu, 3 vezes ao dia, tipo, eu como café, almoço e jantar, como se fosse a maior parte das pessoas. Mas ali tem uma outra pessoa que ela se alimenta várias vezes ao dia. Essa pessoa que se alimenta várias vezes ao dia de carboidratos fermentáveis, por exemplo, aquela criança que sempre está petiscando alguma coisa. Comeu de manhã, tomou café, não escovou o dente. Foi ali no meio da manhã, come uma bolacha. Antes do almoço, come um esquilho. Aí depois almoça. Então a frequência dela é direto. Toda vez ela está se alimentando. Vocês conseguem entender mais ou menos que esse processo, essa flutuação do pH vai ser constante? Vai ser direto. Basicamente não vai ter aquele momento de estabilidade do pH. Basicamente, quando o pH estava retornando, a criança começa a se alimentar, pronto, cai de novo. Aí ele está querendo voltar, come de novo, baixa de novo. E aí, a partir disso, você começa a perceber que esse processo ele entra em desequilíbrio mais rápido. Então, gente, principalmente um dos grandes vilões em relação a esse surgimento da cárie é o consumo de carboidratos fermentáveis, ok, mas especialmente se você aumenta a frequência. A frequência ela é um fator preponderante nisso. Aí você pode parar para pensar, mas Bruno, os nutricionistas sempre recomendam a gente a comer de 3 em 3 horas, essas coisas. Ótimo, perfeito. A frequência, a divisão da alimentação, ela tem aquele objetivo, principalmente com relação ao metabolismo geral do nosso corpo. Ótimo, perfeito. Só que essa alimentação
Aí em horários intermediários, eles não podem ser ricos em carboidratos fermentáveis. Tem esse fator também. Então, quando a gente chegar no final do curso de cariologia, o que eu quero que vocês tenham em mente também é essa questão crítica. Você pode dividir bastante as suas refeições. Logicamente, se está com um nutricionista, cada vez menos ele vai oferecer menos carboidratos para vocês. Mas lembrem-se que essa divisão, principalmente nos horários intermediários, que você às vezes não vai ter tempo para fazer a higienização oral, precisam ser de alimentos que têm um menor potencial cariogênico, beleza? Isso a gente vai seguir ao longo a gente vai estudar um pouquinho ao longo de todo o curso. Então, se você aumentou muito o consumo, e especialmente da frequência de carboidratos fermentáveis, isso aumenta muito a produção de ácido, isso é inegável. E olha o que acontece com a balança. Aumenta muito a perda mineral, fica mais pesada em relação ao ganho mineral. Ou seja, eu tenho um maior processo de desmineralização e menor processo de remineralização. Poxa, Bruno, então o que isso vai gerar? De uma forma geral, isso vai gerar um desequilíbrio. Colocando mesmo de forma escrita, os eventos da desmineralização, da perda mineral, eles não conseguem ser compensados, não conseguem ser equilibrados pelo processo de remineralização. Ou seja, aquele ganho mineral, que na verdade era só como se fosse uma recomposição do que eu perdi. E os efeitos cumulativos de eu sempre perder mais em relação a ganhar, sempre perder mais em relação a ganhar, de todo o processo do processo de desmineralização e remineralização, vai acontecer, vai acarretar, vai gerar de uma forma geral uma perda mineral do dente. Então, como eu estou perdendo muito mineral e não estou repondo tudo, quando você coloca na conta, você tem muito mais perda de mineral do dente. O dente começa a desmineralizar mais, ou seja, entra em um estado de desequilíbrio. A partir disso, você tem cárie. Deu para sacar como é que funciona o processo? É assim que é as minúcias da fisiopatologia da cárie. Aí vem uma pergunta, tá bom, Bruno, por que a cárie é uma doença? Eu respondo primeiro essa pergunta colocando para vocês uma próxima pergunta, uma segunda pergunta, sim, mas o que é doença? Para eu falar que a cárie é uma doença, eu preciso saber o conceito de doença. Então, o conceito de doença é esse, ó. Doença é definido classicamente como um distúrbio das funções. Pode ser de um órgão, pode ser da psique, ou seja, da saúde mental, ou do organismo como um todo, que causa dor, disfunção, desconfortos, problemas psicossociais ou morte. Isso é doença. Tenta encontrar algumas palavras que estão relacionadas à cárie. Simples. Quando eu falo dente é um órgão. Então, a cárie, ela gera distúrbios das funções de um órgão, com certeza. Pois você está gerando distúrbios da função do dente. O dente fica mais frágil, o dente começa a doer, o dente começa a ter disfunção, porque ele não consegue realizar todas as suas funções. Então, quando você tem essas questões, você tem uma doença. E a cárie gera isso. Um distúrbio de um órgão do dente que pode causar dor e que pode causar disfunção. É por isso que a cárie é considerada uma doença. Esse gráfico aqui, gente, é um gráfico interessante, né, que foi proposto por esses autores, mas assim, não se preocupem tanto com ele, mas às vezes em algum momento da vida pode aparecer para vocês em algum concurso, em alguns processos seletivos que vocês estão verificando. O que acontece? Esses autores colocaram o processo de evolução da cárie em relação à perda de mineral, e essa perda de mineral ele colocou assim: perda de mineral eletrônica, de luz, até que chega a sinais, ou seja, algo que você consegue ver, certo? Vocês vão ver agora, vocês vão estudar na propedêutica a diferença de sinais e sintomas. Sinais é tudo que você consegue ver.
Então, eu consigo ver lesão do esmalte? Sim. Você consegue ver formação de cavidade no dente? Sim. Você consegue ver que o dente está destruído? Sim. Então, tudo isso daqui são sinais, certo? Então, basicamente, é a evolução da perda mineral da cárie ao longo do tempo, certo? Esse termo, às vezes, lesão de cárie, perda mineral da cárie, vocês vão ver que tem um parêntese aí. E vocês vão ver agora, tá? Então vamos lá. Se eu estou colocando num gráfico, logicamente eu vou colocar aqui alguma coisa dentro desse gráfico, certo? Antes de eu colocar essas coisas, nessas linhas aqui no gráfico, percebam. Você consegue observar uma perda mineral em microscopia eletrônica? Cara, não, microscopia eletrônica de transmissão varredura só com microscópio. Microscopia de luz? Também não. Agora, quando você consegue observar uma lesão no esmalte, ou seja, você olha o esmalte, ei, esse esmalte aqui está diferente. Então quer dizer que a partir da lesão do esmalte, você consegue ter uma lesão visível. Ou seja, da lesão do esmalte para cima, você já consegue ver. Abaixo disso, processos de desmineralização que estão acontecendo, esses processos de desmineralização você não consegue observar, certo? Então vamos lá, colocando as linhas. Olha esse primeiro paciente. Esse primeiro paciente, vocês estão observando que ele tem um processo de desmineralização ao longo do tempo, só que quando eu avaliei ele, agora vamos dizer hoje, vocês estão observando que a perda mineral que ele possuiu ainda está, eu só consigo identificar por microscopia de luz. Ah não, a média da perda dentária, a quantidade de mineral de uma pessoa normal seria X, mas esse paciente tem aqui uma perda mineral, mas eu só consigo observar isso por microscopia de luz. Ponto. Então, percebam, esse primeiro paciente, a perda mineral que eu tenho, que eu consigo verificar, eu só consigo ver a nível microscópio. Quando você consegue ver esse paciente aqui, o B, esse paciente B, você já consegue observar que a perda mineral dele já é visível. Ou seja, você já consegue observar no mínimo, uma lesão em esmalte. Perfeito? Porque perceba, olha, ele atravessou essa faixa aqui da lesão visível. E por fim, o paciente A. Esse paciente A, você já percebeu que a perda mineral do dente dele já está praticamente próximo da destruição total. O que eu estou querendo dizer para vocês? O processo de perda dentária pode ser em diferentes níveis. Primeiro nível que você consegue observar por meio de sinais, você pode ver somente uma lesão no esmalte, você pode ver somente informação de cárie, de cavidade ou uma destruição total do dente. Essa é a primeira informação que eu quero que vocês tenham em mente. Uma segunda informação é que eu quero que vocês entendam é que a evolução dessa perda dentária aqui, dessa perda mineral, perdão, ela também é diferente entre as pessoas. E tudo isso vai estar relacionado a alguns fatores que nós iremos comentar daqui a pouquinho. Fatores genéticos, de uma forma geral, fatores biológicos e fatores externos, tá? Então esse processo de perda mineral é diferente entre as pessoas, certo? Tá, Bruno. Você já me mostrou isso. Eu já entendi que esse paciente aqui, a perda mineral dele é nível de microscopia de luz. Esse paciente aqui, ele tem uma carizinha. Eu consigo ver uma carizinha pequena, porque eu sei que perdeu o mineral e aqui ele só está a nível de esmalte. E esse cara aqui praticamente perdeu o dente. Tá, mas todos esses pacientes têm cárie, sim ou não? Essa é uma polêmica dentro da cariologia, mas a maioria dos autores dizem o seguinte: você só tem cárie se a lesão for visível. Sacaram? Repito, a maioria dos autores em cariologia, eles denotam o seguinte, que você só tem lesão cariosa quando ela for visível. Percebam,
todos os 3 pacientes têm perda mineral, mas nem todos esses pacientes têm cárie. Ou seja, qual paciente aqui possui cárie? Ou quais pacientes? O paciente A e o paciente B têm cárie, porque ambos têm lesões, perda mineral ao ponto de ser visível, mas o paciente C ele tem uma perda mineral, mas ele não tem cárie. Bruno, o que deve ter acontecido com esse paciente aí C? Esse paciente C possivelmente ele pode ter possuído, está tomando ou tomou algum medicamento que altera a qualidade e a quantidade de saliva. Esse paciente ele pode ter alterado um pouquinho a alimentação dele. Vamos dar exemplos bem simples. Alterou a alimentação dele. Ele sempre comia bem certinho, mas ele viajou por algum motivo e essa viagem ele está começando a comer alimentos mais ricos em carboidratos. Ou ao contrário, esse paciente ele não está tão bem com a higienização oral, algo que pode ter acontecido com qualquer pessoa, que já aconteceu comigo. Você está passando às vezes por um problema psicológico, enfim, e que a partir disso você se descuida um pouco do seu autocuidado de uma forma geral. Pode ter acontecido isso com um paciente C, ou seja, ele teve uma perda mineral, só que essa perda mineral não chegou ao ponto de gerar uma lesão de cárie. Beleza? Já o paciente B e o paciente A, aí não tem como. Teve a lesão, é visível, ele já tem cárie. Beleza? Uma coisa que eu quero que vocês memorizem é isso, tá? Por favor. A cárie, ela é uma doença multifatorial, ou seja, possui vários fatores relacionados. E esses fatores são genéticos, ambientais e comportamentais, e que tudo isso daqui se interage. Ou seja, são fatores biológicos, meus, ambientais, que podem ser relacionados, pode ser desde da minha situação, da quantidade de biofilme das bactérias que estão na minha cavidade oral, de onde que eu estou, qual a minha renda, qual o meu nível socioeconômico, enfim, várias coisas. E também comportamentais, quais são os meus hábitos de alimentação, quais são os meus hábitos de limpeza. Então são fatores, todos esses fatores eles vão se interagir. Então, de uma forma geral, a gente consegue dividir os fatores determinantes do processo da cárie em 2 tipos. Aqueles fatores que atuam no nível da superfície dentária, ou seja, vai atuar no dente mesmo, tá? E os fatores que podem atuar em nível individual ou populacional. Para deixar mais claro, eu não gosto às vezes tanto dessa nomenclatura, mas tenho em mente que todos os fatores que atuam a nível da superfície dentária são chamados biológicos. E todos os fatores que atuam a nível individual ou populacional, atuam a nível de indivíduo ou populacional, são psicossociais. Assim ficaria mais tranquilo, né? Você pensando assim, questão biológica, por exemplo, a minha qualidade da minha saliva, ótimo, fator biológico. Questão psicossocial, por exemplo, a sua renda, é um fator psicossocial que vai estar relacionado com a cárie. Só que assim, gente, em processos seletivos, em concursos, não vai vir de mão beijada esse nome biológico ou psicossocial, mas sim os nomes técnicos. Os fatores que vão atuar a nível da superfície dentária lá no processo seletivo que vocês forem fazer vai estar chamado de fatores proximais. É porque eles estão mais próximos, vamos dizer assim, da origem da doença, vamos dizer assim, tá? E os fatores que atuam ao nível de indivíduo populacional, eles são chamados de fatores distais, ou seja, eles estão mais longe. Pense mesmo na anatomia, tá, gente? Fatores proximais, eles atuam no nível da superfície dentária, eles estão próximos da superfície dentária. São aqueles fatores biológicos que nós chamamos tecnicamente de fatores proximais. E os fatores a nível de população são os psicossociais, que nós chamamos distais. Memorizem essas cores aqui, olhem essas cores, porque essas cores vão ajudar no próximo slide.
Essa imagem é muito clássica, cara. É muito clássica. Eu tentei assim pegar e fazer mesmo já no slide para ficar mais bonitinha. Mas olhem primeiro as cores, certo? Ah, Bruno, aqui tá como se fosse um laranja, aqui tá um verde. Pois é, deixa eu voltar. Olha só, Bruno, as mesmas cores. Pois então, vamos dar primeiro aqui uma olhada nos fatores. Ah, gente, tá errado. Eu inverti. Eu inverti aqui. Vamos lá. Mas aqui eu vou tentar colocar aqui para vocês. Perdão, tá invertido. Eu não vou voltar aqui no. Deixa eu. Não vou alterar um pouquinho, mas aí só para deixar claro para vocês, tá? Esses círculos que eu estou colocando para vocês, vocês têm um círculo externo, certo? Que é esse daqui que vocês estão verificando. E vocês têm um círculo interno. Bruno, o que é que você quer colocar nisso? O que está dizendo essa questão clássica? Esse círculo aí que você diz que sempre de vez ou outra vai aparecer. O círculo externo que vocês estão observando são os fatores que nós chamamos de fatores distais. Ou seja, aqueles fatores psicossociais. Então, quais são os fatores psicossociais que podem estar relacionados com a cárie? Gente, observem ao redor. Classe social, renda, conhecimento da pessoa, as atitudes da pessoa, o comportamento. Esse comportamento pode ser de várias coisas. Autocuidado, comportamento em relação à alimentação, tudo isso. Educação, tudo isso, todos esses fatores aqui, eles interferem na doença cárie. Bruno, como é que assim classe social e renda pode afetar? Por exemplo, na aquisição de alimentos, os tipos de alimentos e também relacionados a produtos de higiene bucal. Isso afeta sim a questão da cárie, tudo bem? Mas percebam que esses fatores eles são fatores mais relacionados a psicossociais. Bruno, como assim fatores psicossociais? Atitudes. Atitudes é um fator mais relacionado à parte de psique. Essas atitudes podem estar relacionadas, como eu estou falando para vocês, questão de autocuidado, a questão de higienização, enfim. Então, todos esses fatores que estão no círculo externo são os fatores distais. Os fatores internos são os fatores proximais ou fatores biológicos, que nós chamamos, que podem ser a saliva, é um fator biológico, e aí a gente entendam, pelo amor de Deus, aqui é tudo numa introdução, a gente vai ter um assunto específico só de saliva. É tanto o fluxo de saliva quanto a sua composição. Ou seja, é tanto a qualidade como a quantidade da saliva. Próximos fatores que estão relacionados: capacidade tampão. Essa capacidade de tampão está relacionada à saliva, que a gente vai estudar. Bruno, o que é capacidade de tampão? Meu Deus, o que é isso mesmo? Capacidade de tampão, lembrem-se, é a capacidade de tentar alterar o menos possível o pH. Então, quando você coloca alguma coisa, eu estou fazendo uma solução tampão, não é que eu quero voltar a solução para o neutro. Não, eu não quero que aquele pH se altere. Então, por exemplo, tem pessoas que a saliva, a capacidade de tampão da saliva é muito boa. Ou seja, essas pessoas têm uma menor probabilidade de ter cárie, porque a alteração dos níveis do pH é basicamente muito baixa. Praticamente, vamos dizer assim, não tem pouca alteração. Agora, tem pessoas que a sua saliva, a capacidade de tampão da sua saliva não é legal, não é boa. E a partir disso eu tenho muitas alterações e essas constantes alterações favorecem a cárie. Taxa de metabolismo do açúcar. Essa taxa de metabolismo está principalmente relacionada às bactérias que estão presentes no biofilme dental. Tem bactérias que são mais metabolizadoras do que outras, ou seja, a minha placa dental, se ela tem bactérias que metabolizam de forma lenta o carboidrato,
e posso ter outras bactérias que podem metabolizar mais rapidamente em maior quantidade esse carboidrato. Isso é um fator biológico porque está na superfície dentária, tá? Flúor, a quantidade de flúor que eu estou inserindo nesse elemento dentário, que eu estou colocando sobre a superfície dentária, isso está relacionado a hábitos de higiene, mas aí vamos entrar em detalhes com mais calma nessa questão de flúor nos outros, ao longo do conteúdo. As espécies microbianas, eu acabei de falar para vocês, a taxa de metabolização do açúcar está relacionada às espécies microbianas que tem no meu biofilme dental. E também a minha dieta. Essa dieta está relacionada à composição e à frequência que está relacionada, tá? Então vocês estão vendo aqui aqui é uma pergunta clássica que eu posso fazer, colocar aqui para vocês e vocês conseguirem identificar quais são fatores distais ou proximais relacionados à cárie dentária, certo? Então entendam, gente, o que vai gerar isso daqui, esse termo, né, essa parte aqui desse desenho, sempre estão dizendo que, lembrem-se, o que é a cárie? A cárie, ela não é quando eu tenho um desequilíbrio entre o mineral do dente e os fluidos do biofilme dental. Pois então, percebam que isso está em constante interação. Eles se interagem entre si. Essa interação, principalmente aqui relacionada ao biofilme dental, está relacionada a essas flutuações constantes aí de pH. E percebam que todos esses fatores aqui interagem nesses critérios. Então, por exemplo, vou pegar aqui qualquer um. Se eu for uma pessoa que tenho baixa instrução, eu tenho baixo conhecimento sobre higienização oral e escolha de alimentos, eu posso escolher então alimentos que têm maior quantidade de carboidratos. Se eu consumir mais carboidratos e também realizar pouca higienização oral, o que vai acontecer com essa interação? Essa interação ela vai entrar em desequilíbrio, como está aqui em vermelhinho, e a partir disso eu vou ter uma lesão de cárie. Certo? Logicamente que esse processo ele é ao longo do tempo, não é uma coisa de um dia para o outro, é algo constante. Vou pegar outro fator. Vou pegar o índice de saliva, quantidade de saliva. Eu sou uma pessoa normal, certo? Tenho ali minha quantidade de saliva, mas por algum motivo a minha quantidade de saliva, o índice de fluxo, o fluxo de saliva diminui. Vamos dar um exemplo? Posso perguntar isso na avaliação, posso perguntar isso na prova. Um paciente que está sob radioterapia. Aí o paciente que está sob radioterapia, principalmente radioterapia de cabeça e pescoço. Aquele paciente que teve ali um câncer de tireoide, em que ele teve que ser submetido à radioterapia. O nível de saliva dele vai diminuir. Diminuindo o índice de saliva dele, o que vai acontecer? Essa interação aqui entre biofilme dental e dente vai diminuir, porque a saliva, eu vou perder o fator protetor da saliva, e a partir disso, esses fatores aqui começam a se interagir mais, entram em desequilíbrio e começam a ter cárie. Beleza, gente? Nesse primeiro momento, o que eu quero muito de vocês é que vocês consigam identificar quais são os fatores distais e os fatores proximais. Distais, basicamente, são psicossociais, e os fatores proximais são fatores mais relacionados à superfície dentária. Está ali próximo à superfície dentária. São os fatores mais biológicos do processo. Então, como é que eu controlo a cárie? Gente, se eu sei o que causa, é só eu tentar retirar o que causa. A partir disso, eu controlo. Então, entendam, a cárie é uma doença crônica. Ou seja, é uma doença arrastada. É uma doença que demora ao longo do tempo, só que ela é não transmissível. Agradeça a Deus, a cárie não é transmissível de uma pessoa para outra. Se você for no carnaval agora e beijar uma pessoa com cárie, não necessariamente você vai ter cárie, certo? Porque ela não é transmissível. Se bem que ao longo das aulas eu vou falar para vocês que você logicamente vai trocar bactéria, e essas bactérias, se você começar a vacilar na sua higienização, você já vai ter aquelas bactérias para que você consiga
facilitar, né, esse processo de cárie. Mas eu sei que vocês vão estar com a higienização oral de vocês ok, não vai ter esse problema, certo? Mas vamos lá. Próximo ponto. O controle ele sempre deve incluir estratégias múltiplas direcionadas a todos os determinantes do indivíduo. E não é só do indivíduo, gente, é família e população. Então você precisa, para gerar o controle da cárie, você precisa estimular todo mundo. Por exemplo, tem uma pessoa que está ali cheia de cárie, uma criança com muita cárie na tua frente. Você precisa estimular também, falar para a família, porque você pode observar que a família, a mãe, provavelmente ela também tem cárie, certo? Logicamente, em população, principalmente por intermédio de educação e saúde. Um outro fator que é muito legal, você tentar fazer assim controle de cárie, por exemplo, você chega na tua frente, chega um paciente diabético. Esse paciente diabético, ele também tem muita cárie e você quer controlar essa cárie desse paciente. Tenta falar para ele que, por exemplo, o consumo de açúcar faz mal para ele, tanto para a questão de cárie, quanto também para a questão do diabetes dele. Então, uma das coisas daqui é global, gente. Isso daqui é como se fosse questão de saúde mesmo. Sempre tente englobar o maior número de fatores, né, em um ponto, né, e de doenças, né, você tem um fator específico e aí você tenta falar, olha, não faça isso porque esse fator, essas coisas que você está fazendo previne várias outras doenças. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. Esse daqui é bem clássico que a gente pode colocar e principalmente devido à epidemia, uma epidemia de Viper que nós estamos tendo, a questão do tabagismo. Câncer de boca ele está associado basicamente a duas coisas: fumo e álcool. Beleza. Se o fumo ele gera lesão, principalmente neoplasias, carcinogênese bucal, o que você pode também tentar associar? Você tentar associar que esse tabagismo ele também gera muita neoplasia pulmonar. Gente, mais de 90% dos cânceres de pulmão é devido ao tabagismo, certo? Então, de uma forma geral, você tenta associar esses fatores. A partir disso, você consegue ter um maior sucesso no controle da cárie. E aí, logicamente, né, apesar da importância dessa abordagem que considera a relevância dos determinantes distais do processo da cárie, o estudo dos fatores biológicos e o monitoramento dos sinais clínicos também são extremamente importantes. Então não adianta também você só pegar aqueles fatores distais. Ah, não, você tem que escovar direitinho o dente, você tem que fazer tal coisa, você tem que começar a alimentar melhor. Cara, é importante o controle dos fatores distais, mas lembre-se sempre dos fatores biológicos proximais. Como é que será que está a saliva desse paciente? Será que esse paciente não tem uma xerostomia, ou seja, uma boca seca, certo? Tenta sempre fazer um monitoramento de sinais clínicos, como por exemplo, será que esse paciente ele não está aumentando muito a acidez dele devido, por exemplo, uma bulimia? Não é porque ele come carboidrato, é que ele estimula muito o vômito. Será que esse paciente ele não tem doença do refluxo gastroesofágico? Não sei se um de vocês tem, mas é aquela doença em que a pessoa às vezes ela não tem tanto controle do esôfago e que o conteúdo do estômago ácido fica voltando, por exemplo, para a boca e aí é batata. Sempre, normalmente, esse paciente tem exacerbação à noite. Eu conheço pessoas e elas assim, parece que eu sou um dragão, cara, porque sem brincadeira, vem um negócio tão ácido, tão quente que volta aqui para minha boca que parece que está saindo fogo. Deu para sacar, gente? Deu para entender? Vocês também precisam verificar as questões biológicas do processo. Mas vamos lá, gente. Eu sempre coloco os flashcards aqui para vocês para que vocês não se percam. Lembrem-se, o biofilme dental ele é um fator biológico indispensável para a formação da cárie. Não existe cárie sem bactéria. Deu para entender, gente? Não existe cárie sem bactéria.
porque o biofilme dental é um fator indispensável para isso. É ele que bota o pH para baixo. Mas tem um detalhe. As lesões de cárie só ocorrem em áreas que o biofilme está parado. Peraí, aí você fica assim, como assim, Bruno? Parado? Sim. Áreas que o biofilme ele fica estagnado, certo? Então quer dizer, Bruno, que esse biofilme que está tendo, né, naquela região, se eu tentar modificar ele, vou falar o termo técnico, desorganizar ele, eu não vou ter cárie? Exatamente. E aí a partir disso eu vou começar já a jogar algumas coisinhas para vocês. Imagine que em toda a sua superfície dentária você tem biofilme. Não tem como, cara. Você só vai ter cárie com biofilme. Ele é um fator indispensável. Só que esse biofilme, ele é fisiológico. Você tem. Não tem como. Ele sempre vai estar lá. Então, a estratégia que eu tenho para que esse biofilme ele não consiga gerar cárie é eu não deixar ele parado. É eu sempre desorganizar. Exato. Pensa comigo agora como você acha que é a melhor forma de desorganização do biofilme dental. A melhor forma para você não deixar o biofilme parado. Imagina, lembra-se quando você está lavando, por exemplo, a sua casa. Você coloca, por exemplo, você vem varrendo, deixa paradinho um monte de sujeira, certo? Ali ela está parada, está estagnada, está sujo. Pronto. Toda aquela sujeira naquele local poderia, por exemplo, na superfície dentária, gerar uma cárie. Bom, como é que eu consigo desorganizar ela? Pega a vassoura e espalha. Qual é a analogia? A principal forma de desorganização do biofilme dentário é por meio da escovação. E, logicamente, nas superfícies interproximais dos dentes, por meio do fio dental. Então, memorizem isso. A principal estratégia para você não deixar o biofilme estagnado é a escovação. Bruno, eu não tenho pasta, eu não tenho creme dental lá, o Flu e tudo mais. Eu só tô com a escova. Usa a escova. Usa a escova. Porque só o fato de você passar a escova já ajuda, não é elimina por completo, mas já ajuda a você não deixar o biofilme parado, estagnado, tá? Olha só, gente. Quais então são as principais localizações sujeitas às cáries? Aquelas localizações que o biofilme fica mais parado. E aí vocês estão vendo por meio, isso daqui vocês vão aprender nesse semestre, né? São os evidenciadores de placa, certo? E aí a partir disso vocês vão verificar o seguinte. E quais são as principais localizações que são sujeitas à cárie? Margem gengival, ou seja, as regiões próximas à gengiva. Superfície interproximal, que gente, é um saco isso, velho, porque nem todo mundo tem paciência, até eu não tenho paciência direito para ficar passando fio dental, porque demora, é chato, é complicado, entendeu? Não é fácil ficar passando fio dental. E principalmente sistemas de fóssulas e fissuras das superfícies oclusais dos dentes, né, pré-molares e molares. Então, esses são os principais locais sujeitas às cáries. Os locais de estagnação do biofilme, certo? E aí, como vocês estão vendo aqui por meio dos evidenciadores, que é essa partezinha, esse é como se fosse assim, é um corante vermelho que a pessoa coloca na boca, bochecha e cospe. Aí depois ela sorri. Onde tem muito biofilme dentário, você está conseguindo observar você consegue observar ele estagnado, tá bom? Então, quanto mais vermelho, mais biofilme a pessoa tem, tá? E aí, essas são as principais localizações sujeitas à cárie. Olha só, olha que interessante. Dificilmente você vai ter cárie em locais submetidos à autolimpeza.
Peraí, Bruno, quais são as superfícies de autolimpeza? Por exemplo, as regiões que estão em contato com as bochechas e com a língua. Então vamos lá. Por exemplo, vestibulado incisivo central. Eu tenho uma lesão aqui, ó, bem aqui, onde o laser está. Não é na margem gengival do incisivo. Eu estou colocando bem aqui, no terço mais incisal do incisivo central. Eu vou ter cárie aí? Não, porque aí é uma região de muito contato, de muita autolimpeza, porque eu estou falando e a superfície desse aí do dente está em contato direto e está fazendo uma autolimpeza. Região palatina dos incisivos inferiores, cara, a língua está batendo ali direto, então de uma forma geral ela está desorganizando o biofilme dentário direto. Então vocês estão conseguindo sacar como é que é o processo? Eu sei, o segredo é fisiológico eu ter o biofilme. É fisiológico ter essa alteração no pH. É fisiológico ter a perda mineral. Mas eu preciso, de uma forma geral, tentar sempre desorganizar essa placa para que não aconteça aquele desequilíbrio para a formação da cárie, certo? Aquele desequilíbrio do processo Desré. Então, gente, vamos lá. Deixa eu voltar nesse flashcard aqui porque é importante, tá? Eu falei para vocês, sem biofilme não existe cárie. Esse biofilme precisa estar parado, mas tenham em mente isso. Não é porque eu tenho biofilme que eu tenho cárie. A presença do biofilme, ele é um fator causal. Sim, mas só ele não é suficiente. Por que, Bruno? Porque se você tiver biofilme e não tiver carboidrato, o que as bactérias vão fermentar? Nada. Não vão fermentar nada. Eu sempre vou precisar do alimento. Eu sempre vou precisar da fermentação dos carboidratos para que isso possa acontecer. Beleza? Então, sempre vai ter a necessidade dos carboidratos, tá, gente? E aí, gente, as bactérias, né, que sempre vão ser expostas, elas podem resultar nas flutuações do pH, que a gente já falou várias vezes, e aí elas vão determinar ou não a formação da cárie. Basicamente, como é que vai ter ou não a cárie? Você vai ter que olhar todos aqueles fatores que nós já estudamos, tudo bem? Ah, mas o paciente ele conseguiu realizar a higienização oral, conseguiu ter a estabilização do pH, ou seja, o retorno do pH, teve uma questão tampão nessa saliva, enfim, certo? Mas lembrem-se dessa questão, tá bom? Então, pessoal, quando eu tenho meu biofilme dental na minha cavidade oral, certo? Esse biofilme dental ele sempre está em um estágio de estabilidade dinâmica. Bruno, como assim? Não tem um processo Desré? O processo Desré, toda vez que eu me alimento, desmineraliza. Vem todos os fatores protetores, como a saliva, e remineraliza. Desmineraliza, remineraliza, em igual fator. Então isso daí é um estágio de estabilidade dinâmica. Como assim, Bruno? Dinâmico é porque sempre desmineraliza e remineraliza. Ou seja, é uma estabilidade de movimento, por isso que é dinâmica. Se fosse uma estabilidade estática, quer dizer, não tem nem perda nem ganho, está parado. Aí seria uma estabilidade estática, mas isso não existe. O que existe é uma estabilidade dinâmica. O que eu perdo de mineral, eu ganho de mineral. O que acontece? Nesse momento de estabilidade dinâmica, gente, eu tenho sempre uma homeostase microbiana do meu biofilme. Ou seja, aquelas bactérias que estão ali na minha cavidade oral, elas estão ali tranquilas, não estão gerando cárie nem nada. Elas estão de boa, convivendo comigo, eu estou convivendo com elas, ninguém está fazendo mal a ninguém, certo? Beleza. No entanto, se eu começar a ingerir muito carboidrato, principalmente de forma frequente, isso pode dar problema. Sim, isso pode dar problema. Por quê? Porque isso aumenta a produção de ácido. Eu comecei a comer mais carboidrato, aumenta a produção de ácido. E aí vem um fator, cara,
Que isso é que dificulta, isso que complica. Olha só como um processo leva a outro. Toda vez que você aumenta a produção de ácido, você concorda que a sua boca fica mais ácida? De uma forma geral, ao longo do dia, ela fica mais ácida do que uma pessoa normal? Fica. Então, você joga a lei de Darwin de seleção natural para tua boca. Como assim, Bruno? Não entendi. Sim. As bactérias que não conseguem viver tão bem em ambiente ácido morrem. As bactérias que conseguem viver bem em ambiente ácido ficam. E essas bactérias que ficam mais em ambiente ácido, elas produzem mais ácido ainda. E elas começam a proliferar mais. Ou seja, você começa a modificar a flora do teu biofilme. E aí essa homeostase vai por ralo. Percebam que ter biofilme é normal, mas o teu hábito, a tua dieta faz você selecionar as bactérias que vivem dentro de você. Aqui a gente está falando de cavidade oral, mas quem gosta desse tipo de assunto, lá no intestino é a mesma coisa. Se você come muita porcaria, as bactérias que vão ficar lá no teu intestino, elas vão ser mais patogênicas. Beleza? Beleza. Continuando. Então as bactérias que estão dentro da minha boca elas são aquelas grandes produtoras de ácido. Eu não falei lá que lá nos fatores biológicos, taxa de metabolização de ácido, de carboidratos, ou seja, a produção de ácido. A minha microbiota está aqui a explicação, certo? Você colocou a lei de Darwin dentro da tua boca. E aí, isso vai gerar um desequilíbrio no processo desRe, você vai ter mais desmineralização do que remineralização, e a partir disso você começa a ter o processo da cárie. Esse processo da cárie, que você começa já a desmineralizar muito, nós chamamos de estágio acidúrico, ou seja, você saiu de uma estabilidade dinâmica e você já começa a ter um estágio acidúrico, um estágio em que a sua cavidade oral ela já vai ter um pH mais ácido. Começou o estágio acidúrico. Eu começo a ter cárie. E essa cárie começa a ser observada no esmalte. Só que essa cárie, gente, não significa que cárie ela sempre já vai ser um buraco. Não. A cárie ela pode se apresentar desse formato. Percebam, ó, aqui. Olha o local da cárie, né? Superfície bem próxima à margem gengival, certo? Que é um local que o biofilme dental fica acumulado. E aí vocês estão vendo o que nós chamamos de mancha branca. Esse nome é muito clássico. Mancha branca. É uma lesão de cárie que não está cavitada, mas ela está lá em atividade. Certo? Então, o primeiro sinal que uma pessoa indica está tendo cárie aqui é a lesão de mancha branca. Beleza? Essa lesão de mancha branca, gente, lembrem-se, ela é uma lesão ativa. E a principal característica dela é que ela é não cavitada e você consegue observar que ela é rugosa e opaca. Bruno, como assim? A diferença de opaco é brilhante. Então, aqui em imagem vocês não vão conseguir observar, vocês só vão conseguir observar melhor clinicamente. Quando você secar a boca o elemento dentário que você quer observar, isso é importante quando vocês forem fazer diagnóstico de cárie, secar a boca do paciente, você vai observar que aquela lesão branca, ela não é brilhante, é uma lesão opaca, ou seja, ela não reflete a luz é meio opaco, não consegue ter reflexão da luz. Isso indica uma lesão de cárie do tipo mancha branca. O que acontece? Então aqui eu já posso falar que é uma lesão esmalte, ponto. Aqui eu já posso dizer o paciente está com cárie.
Se esse processo de desmineralização continuar, essa cárie progride, ela vai aumentar, até que vai chegar ao ponto de formar uma cavidade. Então, de uma mancha branca, vai para uma cavidade, que é o que vocês estão vendo agora. Percebam que aqui ao redor era uma mancha branca. Gente, dá para observar o que é o opaco? Olha, isso daqui é brilhante. Olha a superfície aqui branca. Você consegue observar que tem uma reflexão da luz. Isso daqui é opaco, certo? Não tem a reflexão da luz de uma forma bem clara. E aí, se a lesão continuar, você começa a ter uma cavidade. Essa daqui é uma lesão de cárie cavitada somente a nível do esmalte dentário. Beleza? E aí começa a progressão, certo? Aí, em um primeiro estágio, ela vai se limitar somente ao esmalte. Continuando, gente, lesão esmalte, aspecto rugoso e opaco, certo? Já aqui nesse caso com a cavidade. Mas vamos supor, não, vou continuar, eu não estou nem aí para minha cavidade oral. O que vai acontecer com esse dente aí? Meu amigo, começa a chegar na dentina. E aqui vocês têm, principalmente aqui nas setas brancas, tá, gente? Olhem somente as setas brancas. Aqui nas setas brancas, você começa a observar lesões de cáries que chegam na dentina. Chegando na dentina, essas lesões de cárie já vão ter um aspecto amolecido. Bruno, por que amolecido? Lembra da histologia. Aqui, o mineral que tem aqui na dentina já não tem tanta quantidade que nem no esmalte. Né? Aqui já é 50% de mineral. Lá no esmalte era 95%, mais de 95%. Outro ponto. O aspecto é úmido. Por que é úmido? Lembra da histologia? Se fosse lá na aula, eu poderia dar meio ponto para vocês. Meio ponto não, porque eu acho que essa pergunta é fácil. Por que as lesões de cárie da dentina são úmidas? O que eu tenho na dentina que é molhado? Pois é, né? Aquele fluido que fica dentro do túbulo. Fala aí qual é o nome. Pois é, o fluido dentinário, tá, gente? E aí ela vai ter uma coloração mais amarelada. Essa coloração está relacionada principalmente à cor da dentina, tá, gente? Então, se continuar a lesão de cárie, ela chega, por exemplo, até a dentina, tá bom? Uma pergunta que talvez a gente poderia pensar, tá bom, Bruno, entendi. Então, as lesões de cárie, elas começam lá no meu biofilme, aí naquele biofilme eu comecei a comer muito carboidrato, esse carboidrato selecionou mais bactérias que produzem ácido, e aí gerou uma mancha branca, né, que é ali no estágio acidúrico, e aí eu não fiz mais nada, essa cárie chegou na dentina, que aí, só colocando para vocês, a dentina é o oásis das bactérias da cárie, tá, gente? Porque lá, ixi, ela faz a festa, ela é perfeita, aquele ambiente para ela. Beleza. E aí vem a pergunta, eu tenho a possibilidade de eu ter cárie em raiz, Bruno? Mas é lógico que você tem. Basta esse desequilíbrio, de uma forma geral, tá tudo escrito aí, mas basta aquele desequilíbrio que estava lá, que estava atuando na coroa do dente, afetar na raiz. Então quer dizer, Bruno, que o processo desre que acontece, por exemplo, na coroa do dente, ou seja, esmalte, que depois vai para a dentina, pode acontecer, por exemplo, na região do cemento e da dentina radicular, mas é lógico, pode acontecer. Tá, beleza. Só que eu necessito de um fator importante para que eu tenha cárie de raiz. Bruno, que fator? Que fator é esse? Primeiro, sorria. Na frente do espelho, tenta lembrar os seus dentes. Tá aparecendo a sua raiz? Não, Bruno, não aparece minha raiz. Existe a possibilidade de eu ter cárie em raiz sem a minha raiz aparecer? Não. Por quê? Porque como a raiz não está exposta, o biofilme dentário não está tanto em contato e aqueles, de uma forma geral, todos aqueles outros fatores dietéticos, como os carboidratos, também não estão. Eu só tenho cárie na raiz se eu tiver exposição da raiz.
Para que eu tenha cárie de raiz, eu necessito ter exposição da raiz. E essa exposição da raiz normalmente é por meio de recessão gengival. Então, um paciente que tem recessão gengival é um paciente com o maior fator de risco para desenvolver cárie radicular, beleza? E aí tá aí os exemplos. Você tem aí um paciente que tem a recessão gengival. Gente, se na margem gengival coronária mesmo já era um local de acúmulo de biofilme, imagine na raiz, cara, que o cemento é totalmente irregular. Aí é perfeito para o acúmulo mesmo pro acúmulo do biofilme, tá? Aí a partir disso você começa a ter a cárie de raiz. Essa cárie aí, ela já é cavitada, tá, gente? Aí, lembre-se disso, né? Para que esse tipo de lesão se desenvolva, eu necessito de recessão gengival, tá? Lesão de cárie secundária. Aí você fica, oh meu Deus do céu, o que é isso daí, Bruno? Você já está começando a bagunçar minha cabeça. Não, calma, calma. Pensa comigo. Lesão de cárie secundária. Se eu tenho uma coisa que é secundária, logicamente eu tenho o quê? A primária. Tá. Se é primária ou secundária, provavelmente tem algumas questões relacionadas. Vou tentar fixar com vocês de acordo com a imagem. Gente, olhem esse dente aqui, tá? Olha esse dente. Se vocês olharem bem, vocês vão observar, olha o laser. Isso daqui. E aqui, esse outro negocinho aqui. Vocês estão observando que é um elemento dentário que está tendo uma recessão gengival. É um dente que ele tem aqui duas coisinhas diferentes e que você precisa identificar isso. Vocês ainda estão no início, mas isso daqui é uma restauração. Poxa, isso daqui é uma restauração. E do lado da restauração eu tenho uma cárie. E essa imagem aqui, o Bruno está me dizendo que é uma lesão de cárie secundária. Acabou. Tenta raciocinar aí. Pensar aí para você o que é uma lesão de cárie secundária. Poxa, se o Bruno está me mostrando um dente restaurado e que depois tem uma cárie do lado, cáries secundárias provavelmente são aquelas cáries que ficam do lado da restauração, em que provavelmente tinha uma cárie lá, o cara restaurou, mas aí surgiu uma cárie do lado. Isso é cárie secundária. É isso. E o que é a lesão de cárie primária? É a lesão primária, a primeira do dente. Então, de uma forma geral, o que é? Lesão que se estabelece quando o esmalte, dentina ou cemento antes eram rígidos, ou seja, saudáveis, são denominadas de lesões de cáries primárias. Você não viu nada de material restaurador naquela cárie, aquilo é uma lesão primária. As lesões secundárias são as lesões do lado das restaurações. Ou seja, tinha uma cárie lá, você restaurou, por algum motivo aconteceu o que nós chamamos comumente de infiltrou a restauração, e aí depois você começou a ter uma cárie do lado daquela restauração. Porque acumulou biofilme, porque chegou bactéria, porque você começou a comer, não conseguiu limpar direito, e aí teve uma cárie secundária. Tudo bem, gente? Deixar um ponto aqui importante para vocês, já para que vocês levem isso para frente, tá? Restauração não é para a vida. Restauração não é a substituição do dente. Existe como se fosse um prazo de validade para restaurações, tá, gente? Que isso vai depender de muitas coisas, tá? Vai depender do tipo de material restaurador que você usa, o local, o quanto que aquele paciente tem estresse dentário. Vocês vão ver isso muito mais adiante mesmo ao longo do curso de vocês. Ok, beleza. O que acontece? O cirurgião dentista, ele faz o processo perfeito, ele faz a restauração linda, maravilhosa. Pronto, aquela restauração ficou legal. Só que ao longo do tempo, aquela restauração ela começa mesmo a perder a validade dela. E aí ela começa, assim, nas adjacências dela, de uma forma geral, contrair.
a restauração contrai, entra como se fosse microporos entre a estrutura dentária e a resina, e aí começa a entrar o biofilme dentário. Aí pensa comigo, um microporo, é microporo mesmo, algo microscópico. Entra biofilme lá. Você acha que a escova consegue tirar? É lógico que não, não consegue. Então, de uma forma geral, entra o biofilme e começa a cariar nos locais adjacentes à restauração, beleza? Então, isso daí não é porque a restauração foi mal feita ou outra coisa relacionada ao dentista. Não, isso faz parte. Restauração precisam ser trocadas, certo? Se você não trocar, pode acontecer em um determinado momento essas restaurações, ao lado das restaurações, elas cariarem pelo tempo do material restaurador estar lá e já meio que perdeu a validade, tá bom? Uma pergunta aqui que é perfeita e ela é muito boa. Bruno, você fez o processo de explicação do processo da cárie desde o início, né? E aí você falou, o paciente se perdeu, o paciente não conseguiu, continua o processo de desmineralização. E aí começou lá, desde mancha branca, cavidade, chegou no esmalte, depois na dentina e vai. Tá. Mas se lá no meio, por exemplo, o paciente está no estágio de mancha branca, existe a possibilidade de eu parar aquele processo? Sim ou não? A resposta é sim. E isso que é o legal, isso que é o perfeito. Em qualquer momento do processo evolutivo da cárie, ela pode ser paralisada. Em qualquer processo. Gente, o dente está praticamente destruído lá. Eu consigo parar o processo de desmineralização ali daquele dente? Sim, você consegue. Então, existe possibilidade do processo de perda mineral da cárie ser paralisada? Sim, e em todos os estágios, certo? O que é que eu preciso fazer? Controlar o biofilme e modificar os hábitos alimentares. Gente, é os dois fatores preponderantes que estão lá no conceito de cárie no primeiro slide que eu falei para vocês. Então, se eu modificar os meus hábitos alimentares e conseguir controlar esse biofilme, opa, não vou deixar mais ele estagnado, eu vou escovar o meu dente direito, essas coisas, pronto. Aquela lesão que era uma mancha branca, ela para naquele estágio de mancha branca. Aquela lesão que estava ali cavitada em esmalte, ela para ali no estágio de cavidade em esmalte. Se ela estiver na dentina, mesma coisa, ela para. Então, o processo carioso, se você realizar todos esse processo, você consegue reequilibrar o processo desre. Esse reequilíbrio do processo desre é o que faz a paralisação do processo carioso. Deu para sacar? Deu para entender? Agora um detalhe aqui fundamental, tá, gente? Um paciente que tem lesão cavitada, qual é o principal fator aqui que é difícil fazer uma lesão cavitada em um paciente normal parar? Esse primeiro aqui, ó. Mas por que, Bruno? Gente, você acha que ele vai conseguir escovar direito uma região que está cariada, que está cavitada? Você acha que um paciente vai conseguir passar o fio dental de uma forma satisfatória ali numa cárie interproximal que já está cavitada? Não. Então, a partir disso, quando está cavitado, esse controle do biofilme ele é muito complicado. Existe a possibilidade de você parar? Com certeza, tá, gente? Mas o que a gente vê na prática é que dificilmente isso acontece. Você só consegue ver essa paralisação mesmo nos pacientes quando ela é lesão de mancha branca. E qual é o melhor de tudo da lesão de mancha branca? Você não precisa fazer nada. Nada. Parou na mancha branca, parou, certo? Já quando elas forem cavitadas, provavelmente sempre o paciente vai, não, restaura. Então você vai realmente realizar outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Como é que você consegue observar
que as lesões elas estão inativas. Então vamos lá. Primeiro, a progressão das lesões de cárie ela é paralisada e suas características clínicas são modificadas, assumindo características de inatividade. Bruno, como assim? Eu sempre falei para vocês, lesão de esmalte, qual é a característica dela? Rugosa e opaca. Sempre é assim. Lesão esmalte é rugosa e opaca. Se ela está rugosa e opaca, quer dizer que ela está ativa. Quais são os sinais que ela demonstra que ela está inativa? Quando ela passa a ser escura, normalmente aí pode ser branca também, não tem problema, mas é o contrário da rugosa e opaca. A superfície começa a ficar lisa e brilhante. Você começa a ver uma lesão ali, por exemplo, como a gente está conseguindo mostrar aqui, certo? Logicamente, imagem é complicado, tá, gente? Todo mundo que olhar isso vai dizer assim, cara, isso daqui é uma cárie. Não, mas, gente, olha bem aqui em cima do laser. Senão, porque aqui eu estou passando. Você consegue observar que a superfície ela está brilhante. Bruno, e como é que eu sei que ela está lisa? Aí você tem que tocar. Você pega uns instrumentais específicos, depois vocês vão aprender isso na clínica, e aí vocês vão passar. Essa passagem, quando vocês passarem, vocês vão ver, vocês vão verificar se aquela superfície vai estar lisa ou se ela vai estar rugosa. Então, todas essas cáries aqui que vocês estão vendo são lesões de cáries inativas, certo? A nível de esmalte, tudo bem? Olhando assim, gente, para mim, esse paciente ele não gostaria, eu acho que não, são todas lesões de cárie que não tem necessidade de restauração, tá? Elas estão inativas, primeiro ponto. Mas até para questão estética, acredito que o paciente não desejaria. O que é complicado é quando a lesão de cárie fica inativa nesse estado. Quando ela fica, por exemplo, inativa em dentina e também na raiz. Vamos voltar algumas coisinhas? Volta lá. Lesão de cárie em esmalte. Voltei o slide. Lesão de cárie ativa em esmalte. Como é que ela é? Rugosa e opaca. Fixaram? Ótimo. Lesão inativa em esmalte. Superfície lisa e brilhante. Vamos lá para a dentina. Na dentina, quando ela está ativa, ela fica amolecida, certo? Principalmente. E aí, como é a característica ao contrário, então? Então, se ela estava amolecida, agora ela vai ter um aspecto endurecido, né? Na lesão de dentina, gente, como vocês estão observando aqui, essa daqui é clássica de dentina, não é raiz, aqui não é cárie radicular, é cárie na dentina. É uma lesão feia, porque ela fica escurecida. Na dentina ela fica escura, fica feia, não fica com aspecto legal. Aí nesse caso, com certeza o paciente vai necessitar, embora a lesão de cárie não exista, não tenha, esteja inativa, mas o paciente com certeza quando ele procura a restauração, principalmente devido às questões estéticas e funcionais. E lá na superfície radicular ela também fica com uma consistência mais endurecida e também escurecida. Fica parecido. Tudo bem? Deu para sacar, gente? Memorizem essas características. São características importantes que eu vou cobrar nas atividades de vocês e que são características que a Maiara e a Giza vão pedir para vocês, certo? Que quando chegar lá na clínica, vocês vão ficar caçando principalmente lesão de mancha branca. Lesão de mancha branca vocês vão caçar. Continuando. Finalizando, último slide da aula, vamos chegar aqui ao ponto de classificar as nossas lesões de cárie. Lembrem-se, toda vez que eu classifico, eu preciso de um critério. E tá aí todos os critérios para vocês. Então eu posso classificar a cárie quanto? Localização, sítio anatômico, presença de cavidade, tecido envolvido, atividade e presença ou não de restauração, que a gente já até falou, certo? Para classificar a cárie, gente, é muito besta isso daqui, mas a gente precisa passar porque nunca se sabe. Então vamos lá. Quanto à localização,
A cárie ela pode ser coronária ou radicular. Olha que besta. Ah, como a cárie pode ser dividida quanto à localização? A cárie pode estar na raiz ou pode estar na coroa, ponto. Tranquilo. Quanto ao sítio anatômico, ou seja, a questão anatômica, ela pode ser em superfície lisa ou em fóssulas e fissuras. Percebam que aqui você está olhando o dente. Questão de anatomia do dente. Ela pode ser na superfície lisa, porção vestibular, porção palatina ou fóssulas e fissuras. Quanto à presença de cavidade, ela pode ser... Não, gente, para pensar. Chuta na tua mente antes de eu mostrar. Quanto à presença de cavidade, vocês acham que elas podem ser divididas como? O que eu falei para vocês? Se é presença de cavidade, olha, presença. Então elas podem ser com ou sem cavidade, ou seja, não cavitada ou cavitada. Quanto ao tecido envolvido, quem gosta de histologia, quem estudou um mínimo de histologia, sabe qual é o tipo de tecido envolvido. Eu falei, gente, tecido dentário. Quais são os tecidos que eu falei para vocês aqui? Que eu posso ter cárie em esmalte, eu posso ter cárie em dentina e posso ter cárie na raiz. E o que tem lá na raiz? Cemento. Pronto. Esmalte, dentina e cemento. E quanto à atividade, será que olha só o termo, será que a cárie ela está em atividade? Sim, ou seja, está ativa, ou não, ela não está em atividade, ou seja, ela é inativa. Então, quanto à atividade, ela pode ser classificada em ativa e inativa. E por fim, quanto à presença ou não de restauração prévia na superfície dentária, essa daí você tem que responder porque eu já falei para vocês durante a aula, mas colocando aqui como é um vídeo, é primária e secundária. Primária não tem restauração, ou seja, é a primeira cárie daquele elemento dentário. Secundária tem uma restauração do lado dela. Gente, pelo amor de Deus, olha esse termo, tá? Tem que ser do lado. É lesão de cárie adjacente à restauração. Por exemplo, se eu tive uma lesão na região mesial do dente, e aí depois eu tenho uma lesão de cárie na distal dele, as duas cáries são primárias, certo? Eu só vai ser uma lesão de cárie secundária se eu tive uma lesão de cárie primeiro na mesial e uma outra lesão de cárie do lado da restauração, tudo bem? Então precisa ser adjacente, precisa ser do lado dela, beleza? Então, gente, alguns lembretes para vocês colocarem, né? Então, basicamente, só lendo aqui para vocês, o biofilme se desenvolve em superfícies onde possa amadurecer e permanecer por longos períodos, ou seja, ele fica estagnado, né? Se o biofilme não é removido e as bactérias têm acesso a substrato que induz a produção de ácido, a doença cárie se estabelece. Então, colocando sendo o mais direto possível, biofilme estagnado, as bactérias têm acesso a carboidratos fermentáveis, elas começam a produzir ácido, a doença cárie pode se estabelecer principalmente devido ao desequilíbrio entre o mineral do dente e o biofilme dentário, né? E aí começa a ter o processo de desmineralização maior que o processo de remineralização. É o desequilíbrio do processo DZ. Próximo lembrete. A cárie é uma doença totalmente controlável, porque todos os fatores que vocês estão verificando, que a gente estudou, a gente consegue controlar. Se interferirmos com os fatores causais necessários determinantes no seu desenvolvimento. Então, de uma forma geral, você consegue controlar a doença cárie devido à facilidade de você controlar todos aqueles fatores determinantes. Lembre-se que os fatores determinantes elas podem ser proximais, biológicos, ou distais, que são aqueles fatores mais psicossociais. Toda lesão de cárie, independente do seu grau de produção ou tecido envolvido, pode parar, ou seja, é passível de paralisação, desde que restabeleça o reequilíbrio entre os processos DC. Isso daqui que é muito interessante, que eu quero que vocês tenham em mente, porque às vezes você pensa assim, uma lesão de cárie totalmente destruída, ixi, a cárie aqui está ativa aqui só. Não, nem sempre. Ali ela pode estar parada, né? Agora, logicamente, você tem que verificar se o paciente realmente conseguiu controlar aquela questão do acúmulo do biofilme dental e a modificação da sua dieta, beleza? Bem, gente, essa foi a nossa primeira aula de cariologia, espero que vocês tenham gostado. E na nossa aula presencial
Inicialmente nós teremos a retirada de dúvidas e em seguida nós iremos partir para as nossas atividades, beleza? Se cuidem, fiquem com Deus e até mais.